Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. Estamos começando mais um momento de oração. Eu sou Josivaldo Oliveira e hoje nós estaremos orando com base no Salmo de número 9. Eu tenho certeza que o Senhor também vai falar poderosamente ao seu coração a partir desse texto sagrado. Deus vai injetar fé e ânimo no seu coração e você vai triunfar em nome de Jesus Cristo sobre todas as circunstâncias que têm se levantado contra você. Estaremos orando hoje com base nesse salmo, mas antes eu gostaria de pedir a você que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, selecione a opção todas. Deste modo você estará recebendo todas as mensagens e orações que nós postamos aqui no nosso canal. Também eu gostaria de pedir a você que compartilhe essa palavra de oração para abençoar o máximo de pessoas que você puder. Toda vez que você faz isso, você dá a outras pessoas a oportunidade de serem ministradas pelo Senhor. Amém? Vamos para a palavra. Salmo capítulo de número 9. As Escrituras Sagradas dizem assim: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Esse Salmo de Davi, ele começa dizendo que ele estaria louvando ao Senhor, e ele fala também do modo correto como ele estaria louvando de todo o coração. Isso nos ensina que nós também precisamos ir a Deus e no primeiro momento de oração nós precisamos louvar a Deus, nós precisamos engrandecer o Senhor, nós precisamos adorar ao nosso Deus. E a gente precisa fazer isso de todo o nosso coração, não é? Não deve ser de modo ritual, de modo apenas cerimonial, mas precisamos louvar a Deus de todo o nosso coração. Jesus nos ensinou em João capítulo 4, versículo 24, que Deus é espírito e que, portanto, ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Significa que nós precisamos adorar a Deus com sinceridade, com verdade, com todo o nosso coração e não apenas com um ritual fingido, sem vida, sem fé, sem coração. Então é importante que nós, ao orarmos ao Senhor, nós louvemos o Senhor de todo o nosso coração. E o salmista continua dizendo assim no versículo 1 ainda: contarei todas as tuas maravilhas. Ele está disposto a contar para outras pessoas as maravilhas de Deus. Ele está disposto a testemunhar da grandeza de Deus, do poder de Deus, da sua magnitude, do seu poderio, da sua graça para outras pessoas. De igual modo, quando nós oramos e nós experimentamos os milagres de Deus, experimentamos a bondade de Deus, experimentamos a graça de Deus, precisa haver em nosso coração o desejo não apenas de louvar o Senhor no nosso secreto, mas também o desejo de contar para todas as pessoas das maravilhas do Senhor. Quando nós contamos para outras pessoas das maravilhas do Senhor, nós estamos dando a outras pessoas a oportunidade e o privilégio de conhecer através de nós o nosso Deus maravilhoso. Quando a gente realmente ama uma pessoa, nós queremos compartilhar para todos este amor, não é assim? Quando você, por exemplo, começou um relacionamento com o teu esposo ou com a tua esposa, você estava apaixonado ou apaixonada, você queria contar para todo mundo sobre esse amor, essa paixão que você nutria pelo seu esposo ou pela sua esposa na época de namoro. Pois em nosso relacionamento com Deus não pode ser diferente, nós não podemos esconder esse relacionamento, nós não podemos ser um agente secreto do Senhor, não, nós precisamos compartilhar para todo mundo desse nosso relacionamento com Deus, nós precisamos compartilhar das maravilhas do Senhor, compartilhar e falar da grandeza do nosso Deus, das maravilhas do nosso Deus, do amor do nosso Deus, porque quando a gente faz isso, a gente está sendo instrumento de Deus para injetar fé no coração de outras pessoas, visto que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, ouvir de Jesus. A Bíblia nos fala que quando aquela mulher do fluxo de sangue ouviu de Jesus, ela se encheu de fé e de esperança e ela creu na possibilidade de cura. Por quê? Porque ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar das maravilhas. Então aqui no Salmo, capítulo 9, versículo 1, o salmista disse que ele estaria contando as maravilhas do Senhor. No verso 2 ele diz assim: alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, Altíssimo, eu cantarei louvores. O salmista está fazendo do Senhor a sua fonte de alegria. Ele está dizendo: eu vou me alegrar em ti, eu vou me exultar, ou seja, eu vou regozijar em ti, e no teu nome
eu vou cantar louvores. Nós precisamos aprender esse segredo de nos alegrar no Senhor. Por quê? Porque as circunstâncias, elas são alteráveis, as circunstâncias mudam o tempo todo. Nem sempre a gente está vivendo circunstâncias boas. Às vezes as circunstâncias são boas, às vezes as circunstâncias são ruins. Tem dias mais difíceis, tem dias mais tranquilos. Então, se a gente colocar a nossa fonte de alegria nas circunstâncias, se nós nos alegrarmos apenas quando as circunstâncias forem favoráveis a nós vamos ficar sempre numa montanha russa, né, de emoções. Porque um dia a gente vai estar alegre, feliz, outro dia a gente vai estar triste, desanimado. Nós precisamos fazer do Senhor e somente do Senhor a nossa fonte de alegria. Esse texto aqui no versículo 2 também é expresso por Abacuque, em Abacuque, capítulo 3, versículo 17, né? O profeta Abacuque fala sobre isso, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vacas nos currais, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então, o profeta Abacuque, assim como o salmista Davi aqui no Salmo 9, verso 2, fez do Senhor e somente do Senhor a sua fonte de alegria. E nós precisamos fazer o mesmo. O Senhor precisa ser a nossa fonte de alegria, a nossa fonte de paz, a nossa fonte de contentamento, a nossa fonte de regozijo. Então nós precisamos fazer isso. Quando nós fazemos isso, nós sempre teremos motivos de sobra para louvar ao Senhor. E uma coisa importante, nós precisamos colocar o nosso foco nas coisas boas que Deus já fez e que está fazendo em nossa vida. Porque se nós não colocarmos o nosso foco nas coisas boas e colocarmos o nosso foco nas coisas negativas, nós sempre estaremos entristecidos, desanimados, abatidos. Claro, todos nós podemos passar um momento em que nós nos sentimos tristes com alguma situação, mas nós não podemos viver o tempo todo desanimados, o tempo todo tristes, o tempo todo deprimidos. Não, nós precisamos fazer do Senhor e somente dele a nossa fonte de alegria e de contentamento. No versículo 3 o salmista diz: pois ao retroceder os meus inimigos tropeçam e somem-se da tua presença, porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julga retamente. Então aqui no verso 3 e 4, o salmista ele entende que o Senhor estaria pelejando por ele contra os seus adversários, que o Senhor estaria pelejando por ele contra os seus inimigos. Como já falei em outro momento de oração, de acordo com a nova aliança, nós precisamos entender que os nossos verdadeiros inimigos são espirituais, não são pessoas feitas de carne e sangue, como a Bíblia nos ensina em Efésios capítulo de número 6, versículo 12. Mas são seres espirituais do mal, seres espirituais das trevas, e nós precisamos entender que o Senhor estará julgando a nossa causa contra esses seres malignos, contra esses seres das trevas. Nós precisamos nos apoiar na verdade da palavra, nos revestir da armadura de Deus e confiar totalmente no Senhor, porque assim será em nossa vida. O Senhor estará pelejando por nós e nós não precisamos temer o que nos possa fazer o inimigo das nossas almas. No versículo 5 ele diz: repreende as nações, destróis o ímpio e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas, arrastaste as suas cidades até a sua memória pereceu. Então aqui mais uma vez o salmista está falando desse juízo de Deus, justo juízo contra as nações ímpias, contra aqueles que se voltaram contra Deus, aqueles que vivem na prática da iniquidade, aqueles que são maus, aqueles que são cruéis, aqueles que decidiram se levantar contra o Senhor, que decidiram se insurgir, se rebelar contra o Senhor. Haverá um dia de paga para todos aqueles que decidiram lutar contra o Senhor. No verso 7 diz: mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Embora algumas pessoas insistem, em se levantar contra o Senhor permanece no seu trono. O Senhor é eternamente Deus, não será abalado e ele estará julgando o mundo inteiro com justiça. O verso 9 diz: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Então, se você se sente oprimido, aflito, machucado, ferido, entenda que o Senhor é seu alto refúgio, é o seu lugar de segurança.
Corra para o Senhor. Você precisa correr para o Senhor. Quando você corre para o Senhor e quando o Senhor é esse lugar de refúgio para você, você estará seguro debaixo da proteção do Senhor. Então corra para o Senhor todo dia, toda hora, né? Buscando ao Senhor, buscando a presença do Senhor, e faça do Senhor o seu porto seguro, faça do Senhor o seu lugar de refúgio no tempo e nas horas de tribulação. Verso 10 diz: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Glória a Deus. Olha que texto lindo. O texto nos ensina que aqueles que conhecem o nome do Senhor confiam nele. Como já falei em outro momento de oração, o nome aqui representa todo o ser de Deus, toda a essência daquilo que ele é. Então, conhecer o nome dele significa conhecer a ele, né? E aqueles que o conhecem confiam nele, porque quem o conhece sabe que ele é amoroso, que ele é gracioso, que ele é perdoador, que ele é longânimo, que ele é justo juiz, que ele é bondoso para aqueles que o buscam. Então, aqueles que conhecem o Senhor, eles confiam no Senhor porque sabem que o caráter dele é íntegro e é inabalável. Versículo 11 diz: cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos. Pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Então aqui nos manda louvar o Senhor, proclamar entre os povos os seus feitos, mais uma vez falar de nós anunciarmos tudo aquilo que Deus faz e tem feito em nossas vidas. E aí no verso 12 diz: aquele que requer o sangue, ou seja, Deus não toma o culpado por inocente, aquele que faz perversidades, aquele que derrama o sangue inocente. O Senhor está dizendo aqui, no versículo 2, que eles serão vindicados pelo Senhor. Versículo 12, perdão. E aí o texto diz que ele não se esquece do clamor dos aflitos. Todo aquele que clama ao Senhor, em meio à sua angústia, em meio à sua aflição, em meio às suas dores, em meio aos seus lamentos, serão ouvidos pelo Senhor. No verso 13, o salmista Davi, ele clama mais uma vez ao Senhor, dizendo: compadece-se de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Aqui mais uma vez o salmista ele pede misericórdia a Deus, ele clama a Deus por misericórdia no meio do seu sofrimento, no meio do seu abatimento, e mais uma vez ele diz que estaria anunciando, né, para outras pessoas, diz, para que as portas de Sião eu proclame todos os teus louvores. Então, mais uma vez, ele deseja experimentar a bondade de Deus, ele deseja experimentar os milagres do Senhor, a ajuda do Senhor, para que depois também ele possa proclamar, ele possa anunciar, ele possa dar testemunho do que Deus fez na sua vida. Então, não fique calado quanto às bênçãos do Senhor. Tudo que Deus tem feito na sua vida, proclame, abençoe outras pessoas, falando daquilo que Deus está fazendo, testemunhando da bondade, da graça e da misericórdia do Senhor. No verso 15 ele diz: afundam-se as nações na cova que fizeram, no laços que esconderam, prendam-se-lhes o pé. Faz conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras das suas próprias mãos. Isso nos lembra aquele caso de Amã, que se levantou contra Mordecai, e não só contra Mordecai, mas também contra todo o povo de Israel, que preparou a forca para Mordecai, preparou a armadilha para Israel, e ele mesmo foi preso na forca que ele preparou contra Israel. Isso nos mostra que aqueles que se levantam contra o povo de Deus, no final, eles mesmos serão presos nas suas próprias armadilhas. Verso 17 diz então: os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Mais uma vez, lhe mostrando a diferença entre os justos e os ímpios, entre aqueles que servem a Deus, que temem a Deus, que confiam no Senhor, e aqueles que confiam na sua própria carne, aqueles que fazem o mal e aqueles que fazem perversidades. Estes que fazem o mal e fazem perversidades serão julgados pelo Senhor, mas aqueles que buscam o Senhor, aqueles que fazem do Senhor a sua justiça, aqueles que fazem do Senhor o seu refúgio, serão recompensados com a bondade do Senhor. E no verso 19 e 20, o Salmo 9 termina dizendo o seguinte: levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhe, Senhor, o medo, saibam as nações
que não passam de mortais. Aqui Davi, como rei do povo de Israel, vendo-se cercado por nações inimigas, ele clama a Deus para que o Senhor se levante em defesa de Israel e mostre para essas nações que elas não passam de mortais. Então nós precisamos entender que o Senhor é aquele que peleja pelos seus filhos, o Senhor é aquele que peleja pelo seu povo. Se você está clamando a Deus, buscando o Senhor, colocando a sua confiança no Senhor, saiba que o Senhor peleja por você. O Senhor está guerreando em teu favor, o Senhor cuida de você e luta por você. Então coloque sua confiança totalmente no Senhor. Ele é o teu refúgio, Ele é o teu amparo. Vamos clamar ao nosso Deus, vamos buscar a presença do Senhor. Pai querido e santo, nós queremos te render graças, muito obrigado pela tua bondade. Nós te louvamos, meu Deus, com todo o nosso coração, porque tu és digno de ser louvado, tu és digno de ser glorificado, Senhor. Nós queremos declarar todas as tuas maravilhas, nós queremos, Senhor, testemunhar de tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, de toda a tua bondade, de toda a tua graça, de toda a tua misericórdia, de todo o teu amor leal para conosco. Meu Deus, nós clamamos a ti nesse instante, Pai. Aqueles que estão sofrendo perseguições terríveis, meu Deus, que estão sendo injustiçados, ó Deus Todo-Poderoso, tu que és a nossa justiça, nós clamamos a ti nesse instante, Pai. Levanta-te em favor do teu povo, levanta-te em favor daqueles que clamam a ti, levanta-te em favor daqueles que te buscam, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor ama aqueles que te amam e aqueles que te buscam te encontrarão. Meu Deus, nós clamamos a ti nesse instante, Pai, com base nessa promessa, e nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, revela-te àqueles que te buscam, Senhor. Em nome de Jesus, tu conheces cada coração, tu sabes do desejo, do anelo de cada coração, e eu te peço nesse instante, Pai, venha ao encontro do teu povo, venha ao socorro do teu povo, meu Pai. Não permita que o sofrimento, que a angústia, que a aflição do teu povo permaneça, meu Deus. Pai, nós clamamos a ti, intervenha de forma sobrenatural, age em favor do teu povo, Senhor, que envergonhados e confundidos sejam os inimigos do teu povo, aqueles que se levantam contra o teu povo sem causa. Nós clamamos a ti nesse instante pela tua intervenção, nós clamamos a ti, revela a tua glória, revela, Senhor, a tua glória, manifesta a tua glória, curando, libertando, salvando, transformando, perdoando, restaurando, curando famílias, curando lares, restaurando casamentos. Ó Deus, clamamos a ti nesse instante, revela, meu Pai, a tua glória, em nome de Jesus, que haja intervenção do Senhor. Pai, nós pedimos a ti, envia anjos, meu Pai, para guerrear em favor do teu povo, envia anjos para guerrear em favor da tua igreja, em favor dos teus filhos que clamam a ti. A tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem ao Senhor, para os guardar e os livrar. A tua palavra também diz que os anjos são ministros enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então te pedimos, envia, Senhor, os teus exércitos de anjos nesse instante, para guerrear em favor dos teus filhos, para guerrear em favor do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, joga por terra as ações do inimigo, as ciladas de Satanás, as astutas tentações do inimigo, joga por terra em nome de Jesus Cristo. Quebra o laço do inimigo, Senhor. Quebra o laço do passarinheiro. Em nome de Jesus, despedaça, meu Deus, a lança. Queima os carros no fogo. Oh, Senhor, e que se saiba que Tu és Deus, que Tu és exaltado entre as nações, que Tu és exaltado na terra. Dê vitória ao Teu povo. Nós clamamos nesta hora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Para a glória e honra do Teu nome, assim oramos. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar poderosamente. Que o Senhor ministre vitória sobre você. Deus abençoe. Não se esqueça de deixar nos comentários o seu pedido de oração e não se esqueça de enviar esta oração para o máximo de pessoas que você puder. Shalom, shalom, graça e paz.